Oi, gente. Bom dia. Meu nome é Julie e sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo no canal. Não repara, a forma que tá a câmera, tá uma imagem embaçada, mas é porque eu estou usando a câmera do meu notebook, né? E ela não é uma câmera muito boa, porque o meu celular tá quebrado, tá com a tela quebrada, então eu tô sem o celular e eu preciso mandar arrumar. Bom, eu tô um pouco nervosa, né? Porque, como eu disse, esse é o primeiro vídeo, que eu tô fazendo aqui no canal. Já tentei outras vezes, gravar um vídeo, começar a iniciar, né? Em gravar vídeo aqui pro YouTube, mas eu sempre ficava com medo, né? Do julgamento, do que as pessoas vão pensar. E sempre assim com aquele pensamento negativo, né? De não vai dar certo e tudo mais. Só que mesmo assim, eu resolvi hoje, tomei a decisão, né? Mesmo estando nervosa, mesmo estando meio assim, sabe? Com o coração meio apertado, porque eu sou muito tímida, né? Eu resolvi, assim, que no caso é o que tá no meu coração, né? De mesmo com medo, mesmo com, com medo, né, do julgamento das pessoas, eu resolvi que hoje eu vou gravar e vou postar aqui no YouTube, né? Enfim, vamos começar com o vídeo. Esse primeiro vídeo eu quero conversar sobre transição capilar, né? Para muitas pessoas pode ser que seja um assunto muito fútil, né? Um assunto besta, mas é um assunto que para mim é muito importante, né? Bom, como vocês podem ver, o meu cabelo, ele tá num processo de transição capilar. Dá para perceber muito, nitidamente, né? Muito bem que aqui em cima o meu cabelo, ele tá bem assim, sabe? Parecendo um capacete, né? E aqui embaixo tá com as pontas lisas, né? Faz mais ou menos a minha última progressiva que eu fiz, se eu não me engano, eu acho que foi em julho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Faz uns 6 meses que eu tô na transição capilar. Primeiramente, que eu ia falar, eu usava o meu cabelo natural até a minha pré-adolescência, até os 12 anos. Mas o que que acontece? Na minha época de infância até a adolescência, o cabelo com curvatura, ele não era um cabelo aceitável como bonito, né? E o meu cabelo, além de ele ser naturalmente com curvatura, ele é um cabelo muito volumoso, né? É um cabelo que, se não souber pentear de uma forma correta, ele é um cabelo que arma muito. E por ele ser muito volumoso, eu sempre ouvia muitos comentários, né? Que o meu cabelo era muito armado, que o meu cabelo era muito ressecado, né? Por que que eu não alisava o cabelo? Que o cabelo liso é muito mais bonito que um cabelo com curvatura, né? E isso foi mexendo muito com a minha autoestima. Na verdade, eu sempre, desde a infância, eu sempre tive a autoestima um pouco mais abalada, né? E quando falava do meu cabelo, mexia muito comigo, né? E principalmente eu ouvia também comentários, principalmente dentro da minha família, né? Às vezes, para uma criança, se você faz um comentário de alguma parte da aparência dela, pode ser que para a pessoa que está fazendo a brincadeira é só uma brincadeira, mas às vezes dependendo do que você fala, pode mexer com a autoestima de alguém, principalmente de uma criança que está em desenvolvimento, né? E gerar até uma autoestima baixa. Então, quando chegou
assim, a partir dos 14 anos, eu decidi que eu ia alisar, né? Nos primeiros meses, nos primeiros anos, eu alisava num salão, né? De beleza perto da minha casa, que eu morava na época. E depois de um tempo, eu resolvi começar a fazer a progressiva em casa, né? Porque quando eu fazia no salão gastava muito, e também eu resolvi eu mesma comprar o alisamento e fazer a aplicação do alisamento dentro de casa mesmo. E nos primeiros, tem, assim, as primeiras vezes que eu comecei a alisar sozinha, fazer o alisamento sozinha, eu usei uma progressiva que ela tinha 0,2% de formol. Era aquelas progressivas barroquina. Não sei se vocês já ouviram falar. E eu comprei na época no site, né, por indicação de uma influenciadora que eu seguia na época. E eu comecei a aplicar em casa e ela era uma progressiva muito boa, mas era aquela progressiva que você faz e começa a arder o nariz, ardia tudo a garganta, né? Por mais que na época eles falaram assim que tinha uma concentração de formol liberada pela Anvisa, quando você faz a aplicação, nossa, sente todo assim, a garganta arder, sabe? O nariz arder. Então eu sofria muito para aplicar e mesmo assim eu fazia. Porque eu não queria mais ver o meu cabelo cacheado e assim as pessoas ficar falando do meu cabelo. Então eu resolvi alisar, né? Aí eu usei, gostava assim do resultado dessa progressiva, ela dava um resultado muito bom no meu cabelo. Porém, ela era uma progressiva que toda vez que eu fazia a aplicação, ela ardia muito o meu olho, né? Ela ardia muito o meu olho, a minha garganta. E assim, era sempre aquele sofrimento para fazer a aplicação. E depois, assim, eu fiquei um bom tempo usando esse alisamento, né? Aí eu cheguei já a usar outros botox nesse meio tempo algumas vezes, né? Já cheguei a comprar até um botox que era da Forever Liss, que eu intercalava com a progressiva, né? E depois, assim, lá pro ano de 2020, se eu não me engano, eu conheci a progressiva da Fashion Gold, que é a progressiva que todo mundo conhece, né? E assim, foi uma progressiva muito boa para mim, era sem formol. Com essa progressiva, eu nunca tive problema de aplicação com ela, era sempre muito tranquilo fazer a aplicação com a Fashion Good. Tanto é que depois que eu comecei a fazer a aplicação da Fashion, o cabelo, por mais que é uma química, eu sei que é uma química e química não trata cabelo, mas eu senti que o meu cabelo evoluiu muito com ela. Teve um crescimento muito bom porque o cabelo, assim, no comprimento não ficava danificado, né? Então eu tive uma experiência muito boa, né? E eu usei a Progressiva Fashion Load há muito tempo, há um bom tempo mesmo, tá? E eu acho muito, assim, um alisamento muito satisfatório, muito assim, muito bom da Fashion. Mas eu fiquei assim um tempo, né? Como eu falei, alisando, gostava muito do resultado, né? E era uma progressiva era assim formal, por isso que ela não danificava, não danifica tanto o cabelo, porque ela é sem formal, então o dano é menos, né? E dava um alisamento com muita precisão no meu cabelo, né? E eu gostava muito e não tinha dificuldade de aplicar ela porque ela não ardia nada, nada, não ardia a garganta, nem o nariz, nada. Era super tranquilo fazer a aplicação da Fashion. Mas o que que acontece? Eu resolvi, de uns tempos pra cá, tanto é que faz 6 meses que eu tô passando pela transição, a parar de alisar o meu cabelo, né? Na verdade, já faz assim mais ou menos um ano e meio que eu já tava com sabe, essa ideia na minha cabeça, essa ideia que não sai da minha cabeça em passar pela transição capilar
e tentar aceitar o meu cabelo natural, né? Porque muitas vezes eu neguei muito meu cabelo, tipo assim, eu recusava a aceitar que o meu cabelo natural, ele é um cabelo com curvatura, né? No nível assim de eu simplesmente me machucar com palavras, sabe? Me denegrir como pessoa, porque eu não gostava de aceitar, eu não queria aceitar que o meu cabelo natural, ele é um cabelo com curvatura, ele é um cabelo que tem frizz, né? Então, eu resolvi, assim, como eu já estava com essa sementinha plantada em mim, já tentei umas 2, 3 vezes passar pela transição capilar durante esse período, mas eu nunca eu não conseguia, sabe? Porque começa a bater uma insegurança, sabe? A autoestima fica muito baixa, eu começo a me sentir feia, sabe? Só que depois no ano passado, em julho, foi a última progressiva que eu fiz e depois eu decidi que a não alisar mais o meu cabelo. Eu decidi que eu vou tentar ser forte até o fim e eu vou tentar passar pela transição capilar e aceitar o meu cabelo natural, ou pelo menos conhecer o meu cabelo de volta para saber como ele realmente é. Porque depois que eu comecei a fazer alisamento, e principalmente depois que eu usei a Fashion Gold, e eu comecei a seguir muitas dicas, né, de influenciadoras, de como cuidar do cabelo, de fazer um cronograma capilar, sobre os cuidados que você deve ter com o seu cabelo para você ter um cabelo saudável, eu eu comecei a pensar assim, poxa, o meu cabelo com alisamento, eu cuidando, fazendo o cronograma capilar certinho, ele ficou um cabelo super saudável, sabe? Ficou um cabelo super saudável, um cabelo bonito. Aí eu pensei, será que se agora, hoje, como eu sei como cuidar do meu cabelo, como é a forma correta de você fazer um tratamento, a forma correta de você lavar, a forma correta de você pentear o cabelo, será que hoje eu não conseguiria cuidar do meu cabelo natural de uma forma que ele fique bonito? Já que hoje eu sei que todo o cabelo, independente de como ele é, natural, alisado, seja como for, liso, cacheado, ele precisa de ter uns certos cuidados para para ser saudável e estar bonito. Então, será que hoje eu mantendo os cuidados que eu aprendi, mantendo o cronograma capilar, fazendo os tratamentos certinho, será que hoje eu mantendo ele natural, eu não vou gostar dele, eu não vou me sentir bonita com ele natural? Então, eu comecei a pensar muitas coisas, comecei a analisar, e foi aonde que eu resolvi passar de uma vez, mesmo que eu vou ficar com a autoestima baixa, mesmo que eu vou ficar muito insegura, eu vou ficar muito abalada, mas eu pedi força para Deus, né? Que dessa vez eu vou passar pela transição capilar e eu vou até o fim, sabe? Eu quero hoje conhecer o meu cabelo natural, eu quero poder cuidar do meu cabelo, mas dele natural, fazer cronograma capilar com ele natural, sabe? Ter os cuidados que eu aprendi ao decorrer do tempo, mas fazer com ele natural, porque eu acredito que ele vai se tornar um cabelo bonito naturalmente se eu manter os cuidados com ele. E assim, então hoje, né, já faz 6 meses que eu tô em transição capilar. Eu confesso para vocês que não tá sendo fácil, não é fácil, gente, porque tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que dá vontade de, sabe, de eu pegar o alisamento e passar de novo. Só que hoje eu sinto essa necessidade de poder conhecer eu mesma, me conhecer de uma forma natural, sabe? Às vezes tem momentos assim na vida que acontece de repente você tá com aquilo no seu coração que você tem que fazer, né? E foi isso que aconteceu comigo.
E eu quero mostrar para vocês como que tá o meu cabelo, né? Naturalmente. No caso, assim, como que ele tá, né? O processo da transição. E ele tá assim, sabe? Eu não sei se dá pra ver direito, porque essa câmera, ela é muito ruim, né? Ela é a câmera do notebook, mas o meu cabelo, ele tá assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó, ele, se eu não me engano, eu acho que ele cresceu até aqui, mais ou menos, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem como que ele tá. Ó, tá vendo? Vou virar aqui para vocês verem. Eu não sei se dá pra ver, ó. Dá pra ver. Então, assim, meninas, eu não sei se deu pra vocês mais ou menos ver como que o meu cabelo tá, mas ele já cresceu bem, sabe? E assim, o processo da transição não é fácil, tá? Não repara não, gente, que eu tô gripada, mas eu acho que para você conseguir passar por esse processo, você tem que ter muita determinação, sabe? E você tem que fazer isso por você, porque é algo que você quer fazer por você. E não porque a sua mãe, seu pai ou qualquer pessoa dos próximos de você pediu para você fazer. Você tem que fazer porque é algo que tem que estar dentro de você, sabe? E é isso, é por isso que eu tô passando pela transição, porque é algo que tá dentro de mim, é algo aqui dentro de mim que fala para mim passar, sabe? Não é um processo fácil, é um processo muito difícil, é um processo de autoconhecimento, tá? É um processo, assim, que te desgasta, assim, dependendo. Tem dias que você acorda mal, tem dia que você acorda bem, tem dias que você acorda e você quer simplesmente desistir da transição e passar um alisamento de vez, sabe? Porque não é fácil, tá? E eu falo pra vocês, assim, que eu tô passando pela transição e eu não tô tendo apoio de ninguém. Eu tô fazendo isso, tô passando por esse processo sozinha. Hoje, atualmente, sim, eu moro junto com o meu namorado, mas, assim, ele fala, tipo assim, que ele mesmo, uma vez, ele falou que ele acha que o meu cabelo fica muito mais bonito liso, né? Que o meu cabelo ele fica muito mais bonito liso, que ele acha que eu fico mais bonita de cabelo liso. Mas o que acontece? Tudo bem, eu respeito a opinião dele, que ele gosta sim, só que eu sinto no meu coração que eu preciso passar por esse processo de autoaceitação, de olhar para o meu, de me olhar de uma forma natural e me aceitar assim como que eu sou, sabe? Então, assim, não é fácil, você tem que ter muita determinação, você tem que saber o que você realmente quer para você, sabe? Porque se você não sabe o que você quer, qualquer comentário que as pessoas fizerem sobre o seu processo, sobre o seu cabelo, você vai acabar desistindo, tá? Então você tem que ter uma opinião formada sobre isso, tá? E assim, não é fácil, para mim não tá sendo fácil, tá sendo muito difícil. E confesso que eu não tô me sentindo bonita, tá? Eu tô me sentindo muito feia nesse processo. É uma fase assim que é muito difícil você encontrar um jeito de arrumar o cabelo de uma forma que ele fique bom, de uma forma que ele fique um cabelo apresentável. Não é fácil,
tá? Não é fácil, mas se você quer, gente, se você quer e vocês têm determinação, vocês têm objetivo, vocês acabam suportando muitas coisas, tá? E assim, é sobre isso que eu quero falar, e eu vou postar mais assim sobre o processo da minha transição, né, aqui para vocês ir acompanhando junto comigo mês a mês, como que o meu cabelo está desenvolvendo nesse processo de transição capilar, como que está sendo a experiência para mim, sabe? Eu quero estar acompanhando esse crescimento, essa volta do meu cabelo natural junto com vocês e, assim, mostrar para vocês como que tá sendo, né, assim, para mim, esse processo, se conforme o meu cabelo vai crescendo, vai ficando natural, se eu vou gostando dele da forma que ele vai ficando naturalmente, tá? Porque, igual eu falei, não é fácil, viu, gente? Mas eu acredito que quando eu chegar lá, né, porque eu quero passar pela transição, tô passando, né, mas eu pretendo passar pelo, assim, fazer o Big Shop, né, que é o grande corte, quando eu completar pelo menos uns 3 anos em transição capilar. Porque eu acredito que vai ser o tamanho que ele vai estar, e vai ser o tamanho que eu vou estar confortável de cortar ele, né? Porque eu também não gosto de cabelo curto. E é isso, gente. Me desculpa se esse vídeo ficou muito confuso, né? Se esse vídeo, não sei se vocês entenderam, né? Mais ou menos o que eu tô falando, mas é porque eu tô muito nervosa também. É o primeiro vídeo no canal, né? E pode ter certeza que eu vou postar mais vídeos aqui, né? Conforme eu vou conseguindo, né? E é isso. Vou postar também para vocês mais vídeos falando de outros de outras coisas, né? Igual atualmente hoje eu moro na minha casa, consegui minha casa própria faz um mês, né? Faz mais ou menos um mês. E eu quero que vocês acompanhem tudo comigo, né? A minha rotina, hoje em dia sendo dona de casa, né? Como arrumo minha casa, o processo de erguer o muro, né? Porque eu consegui aquela casa eh, da Pacaembu. E eu quero que vocês acompanhem tudo comigo, eu quero que vocês estejam aqui comigo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa, se o vídeo foi um pouco, ficou um pouco longo, se ficou um pouco confuso, mas eu prometo que cada vídeo eu vou melhorar mais e mais. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e obrigada por ter me acompanhado até aqui o final do vídeo. Beijo.